Ó, e a pergunta que não quer calar. Sabe qual que é a pergunta que não quer calar? É aquela pergunta assim, como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir quando as coisas saírem completamente do meu controle e completamente do planejado? Por exemplo, aqui em casa, a gente mudou pra cá quarta-feira passada. E aí eu tinha, olha só, eu me mudei de apartamento, aí eu vim pro apartamento novo, aí eu tinha programado de transferir as minhas internets. Eu tinha duas internets lá em casa e tenho outras duas móveis, né? Então eu tinha essas duas fixas, eu tinha ligado pro operador e falado assim, ó, vamos mudar na quarta-feira, preciso atualizar meu endereço, preciso atualizar a instalação, Tá bom, aí as duas falaram que ótimo, vamos sim, aí eu mudei pra cá na quinta-feira, esse cara de vir. Aí quando deu na quinta-feira de manhã, uma delas já me ligou, falou que não ia ser possível no endereço, porque não tinha, eles verificaram lá o CEP e tal. Eu falei assim, gente, mas eu te liguei uma semana antes, por que você não me avisou isso antes, que eu tinha ido atrás de outro, eu tinha, não sei o que, eu não posso ficar sem ter, né? Começou a sair do... Ó, como é. E eu tô assim, tô dando um exemplozinho da nossa vida, do nosso dia a dia, mas isso acontece o tempo todo, é nos negócios, quando você não... Aí tá. Aí chegou a outra, né? A outra tinha marcado pra vir na sexta-feira. Eles chegaram na sexta-feira, eu falei, tocaram o interfone, eu falei, ai, graças a Deus, Senhor, obrigado. Aí tocaram o interfone e começaram a fazer a instalação lá embaixo. Aí ficaram 1-2 horas lá instalando, mexe daqui, mexe dali. Eu, gente, o que esse povo tá demorando? Eles não vão subir pra instalar essa internet, não? E eu já ficando tensa, já ficando meio nervosa, porque as minhas outras duas móveis 4G não pegou bem aqui em casa. Não sei o que aconteceu, que elas não pegaram bem. Depois que eu achei um cantinho ali, mas uma semana depois que eu achei um cantinho ali que elas pegavam bem. Mas naquele exato momento que eu tinha mudado, não tinha pegado. Aí o cara me interfonou lá de baixo e falou que eles tinham que passar um fio do poste lá pra dentro do prédio, que o prédio era novo e não tinha instalação o fio, o cabo que precisava. Aí o cara me deu duas opções. Eu falei assim, tá, e aí quais são as opções? Como é que a gente resolve essa situação? Ele, eu tenho duas opções. Ou você cancela o plano, que eu já engoli seco, falei, como cancelar o plano da internet? Ou você espera um prazo que a gente dá de 12 dias até a gente fazer essa instalação do cabo. Eu falei, Jesus amado, como é que eu vou fazer sem internet, sem televisão, 12 dias da minha existência? Eu acho que eu nunca passei por isso desde que eu comecei nem na época que eu usava internet de escada, nem na época que eu usava internet de escada, eu fiquei 12 dias sem conexão. E aí aquilo fugiu completamente do meu controle, porque eu falei assim, gente, todas as opções das 4 internet que eu tinha lá no meu outro apartamento aqui, não tá funcionando. E aí, o que eu vou arrumar? E aí aquilo me deixou, eu fiquei brava com o cara. Eu falei, poxa, por que vocês não me avisaram antes, gente? Eu tinha que ir atrás. Mas assim, eu fiquei nervosa, mas sabe quando você fica nervosa, você vê assim, cara, não faz sentido esse negócio de eu ficar nervoso com o cara veio e tentou fazer o trabalho dele. Por isso que eu te pergunto, a pergunta pra mim que não quer calar é como a gente age, como é que é o nosso eu quando as coisas dão errado, quando sai tudo fora do seu controle. Quando você tinha feito um planejamento, você tinha uma meta, ou você tinha um prazo, alguma coisa, você se perdeu no meio daquilo, a coisa não funcionou. Como é que você age? Você consegue identificar? Primeira coisa e isso foi uma das coisas que me levou a conseguir a solucionar o problema da internet aqui. 2 dias depois eu solucionei o problema. Por quê? Primeira coisa, eu identifiquei isso. No primeiro momento eu fiquei desesperada. Eu falei, cara, essa situação agora, nesse exato momento, não tá totalmente fora do meu controle. Então essa é a primeira coisa, é você identificar os momentos da sua vida que as coisas vão sair, que não vão sair da forma como você queria. E aí quando as coisas não saem da forma como você queria, aí o que a gente começa a fazer? Eu começo a culpar, entendeu? Eu começo a falar, a gritar com o cara, ou a gente às vezes grita com o cara que tá aqui, pobre coitado, tá aqui instalando um negócio que não tem nada a ver. Ou a gente fala e berra com o cara da mulher do CEP que não avisou antes. A gente começa a perder o autocontrole. A gente começa a acusar as pessoas, acusar um monte de gente, às vezes por uma situação que a gente não identifica. Cara, eu tô num momento que fugiu completamente do que eu queria. Eu queria uma coisa e tá acontecendo outra. Eu queria muito uma coisa e tá acontecendo outra. É aí que eu te pergunto, como é que você acha quando você quer muito uma coisa e acontece outra? Você não tem aquilo que você quer muito. Porque é isso, no mundo dos negócios principalmente, que separa os homens dos meninos, né? Porque às vezes a gente não vai fazer sempre o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Quando eu identifiquei que eu tava numa situação assim, totalmente sem autocontrole, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso. Primeira coisa, eu tenho que voltar ao meu equilíbrio emocional pra buscar a solução. E aí eu sentei com meu marido e falei, vamos pra rua, vamos pesquisar todas as internets que tem, todos os planos que tem nessa cidade. E aí a gente instala todas, vê qual que tem aqui. E numa dessas a gente achou um plano. No dia seguinte,
a gente passou o final de semana sem internet, mas na segunda-feira o cara tava aqui e fez a instalação e deu certo. E aí a outra que não tinha, lembra? A primeira lá que não tinha, o CEP e tal, a gente foi na loja de novo, a gente conversou com o pessoal lá e eles conseguiram achar uma linha ali que tinha disponível e a gente resolveu. Mas isso tudo a gente conseguiu resolver porque a gente saiu daquele destemperamento. Eu vi que eu fiquei descontrolado quando o cara falou ali na hora, entendeu? Então assim, a gente tem que pensar na vida o difícil mesmo, a coisa complicada, é nesses momentos. Eu dei só um exemplozinho aqui de internet aqui em casa, mas isso acontece o dia a dia da gente, tem um monte de coisa que foge do nosso controle. Eu te pergunto, como é que você age? O que você faz quando não sai como você quer? O que você faz quando você não bate uma meta? Quando você faz um planejamento gigantesco e do ano não dá certo, o que você faz? Como é que é o seu eu? Como é que você olha pra você? Você fala o que pra você mesmo? Você fala o que pras pessoas? Como é que você lida com o seu emocional quando o troço não sai do jeito que você queria? Às vezes com a pessoa, às vezes um bate-papo que você programou ali, um chopp, não sei se você vai lá, o troço dá uma merda ali, dá uma zica, entendeu? Então a gente tem que estar presente pra isso. Começa a ficar presente, principalmente quando você sentir que você tinha um troço que você queria de um jeito e tá saindo de outro. Então a gente tem que... a primeira coisa eu acho que é você identificar. Ter a clareza pra identificar, cara, eu tô num momento aqui que o troço tá fora. E aí, a partir desse momento, você acionar o seu autocontrole, ficar acusando os outros e, entendeu? E apontando o dedo e acusando e berrando e gritando e buscar uma mente pra solucionar. Cara, tô com esse problema. Quais são as opções que eu tenho pra resolver esse problema? Como é que eu posso arregaçar as mangas aqui pra resolver? É isso que faz o jogo acontecer. Principalmente também no mundo dos negócios, né? Por isso que tanta gente desiste, larga pra lá e outras pessoas seguem firme, conseguem dar uma volta por cima e acha um jeito, vira a noite, passa pão e água, mas acha um jeito. Porque é isso, essas pessoas estão ali com a mente delas voltada para resolver o problema, tá bom? Começa a fazer isso na sua vida. Eu queria te perguntar, você já passou por alguma situação onde você perdeu totalmente o controle, assim, que você se ficou fora de si? É muito comum, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia como ser humano acontecer. E vai acontecer mais vezes, por isso que a gente tem que estar atento. Vai acontecer mais vezes, igual aconteceu aqui em casa, entendeu? Então deixa aqui nos comentários pra mim se você já passou por uma situação como essa e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!